Esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo um pouco mais sério do que os outros, porque nele eu vou abordar algumas empresas que talvez venham a fazer 100% de diferença na trajetória de investimentos de muita gente aqui do canal. Então, eu recomendo altamente que você fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, então, começando aqui o ranking que eu fiz sobre as 3 empresas mais sólidas da bolsa, eu escolhi o Banco do Brasil. E deixe-me ir direto ao ponto. O Banco do Brasil, ele é considerado mais resiliente que o próprio Itaú em alguns aspectos muito importantes, principalmente dado o histórico e na visão de longo prazo. O primeiro ponto que muita gente às vezes esquece de analisar quando olha o Banco do Brasil é que o BB é o principal gestor e distribuidor da aposentadoria dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, como, por exemplo, o INSS, a Previ e a Funpresp. E o grande ponto nisso, e aqui eu já adianto que eu vou me estender um pouco nesse vídeo, e não me importa quanto tempo esse vídeo aqui vai durar, porque o que eu quero entregar aqui é conteúdo. Então bora lá. Muita gente não percebe, mas isso assegura um fluxo constante de receitas. E é interessante porque tem baixíssimo risco de inadimplência, justamente porque o fluxo de pagamentos vem dos cofres públicos. Então, diferente do Itaú, que depende mais da economia privada e de ciclos de consumo, o Banco do Brasil é um dos principais canais de fluxo de dinheiro previdenciário. E talvez até mesmo você já tenha batido no Banco do Brasil pelo fato de uma possível interferência no governo. E eu te convido a olhar por esse ponto. Veja bem, existe um forte apoio governamental. Então, em momentos de crises sistemáticas como 2008 e a pandemia em 2020, o Banco do Brasil sempre teve suporte implícito ou explícito do governo. Já o Itaú, por sua vez, é 100% privado e em crises severas não teria essa rede de proteção natural. Então, se você passar a olhar por esse lado, vai ver que, na verdade, o que seria um problema talvez seja uma baita vantagem competitiva. E aqui o banco destacou o lucro líquido ajustado na comparação 2023 com 2024 e o banco conseguiu aumentar os seus lucros na comparação ano a ano em 6,6%. E o guidance, para quem não sabe, é uma projeção que o banco faz no começo do ano e aqui eles projetaram um lucro entre 37 a 40 bilhões e conseguiram atingir com quase 38 bilhões, o que é um resultado espetacular. E veja só, quantas empresas na bolsa têm esse nome trilhão em seus balanços? Aqui na carteira de crédito do banco também houve um aumento de mais de 15% na comparação de dezembro de 2024 com dezembro de 2023. E vale lembrar que quanto maior a carteira de crédito de um banco, maior o seu lucro, porque o banco ele rentabiliza todo esse capital cobrando juros. É assim que o banco ganha dinheiro. E aqui está a divisão dessa carteira de crédito, que é muito bem distribuída entre pessoas físicas, jurídicas e no agronegócio, que por sinal é o maior parceiro do agro. Então, é uma baita vantagem competitiva. E se a gente for falar de histórico, o Banco do Brasil é uma das empresas mais antigas. Se a memória não me trair, foi a segunda empresa depois dos Correios a ter CNPJ no Brasil, fundada por João VI, que era rei de Portugal, em 12 de outubro de 1808. Então, 217 anos de história devem ser levados em conta. Então, aqui, mais uma vez, o lucro líquido ajustado, aumento na comparação tri versus tri e aumento na comparação anual. Fortes balanços, fortes resultados. Eu simplesmente, na minha concepção, essa daqui é uma das empresas mais sólidas da Bolsa de Valores até hoje. Fora isso, tem o compromisso com a distribuição de dividendos, que hoje gira em torno de 40% de payout, porque o Estado ele precisa receber parte desse lucro. Então, você, como pequeno acionista, acaba se beneficiando, sobretudo pela boa frequência de pagamento de dividendos. Então, sem dúvidas, é uma baita empresa. E aqui nas projeções corporativas, eles projetam aumento na carteira de crédito e um lucro líquido ajustado entre 37 a 41 bilhões. Então, resta acompanhar para ver se esses números aqui vão ser atingidos, mas de qualquer forma, o Banco do Brasil também tem bom histórico em bater as suas projeções. Já a segunda empresa que eu separei é a Klabin, uma empresa que ainda não tem distribuído dividendos tão generosos, mas isso se deve ao fato da empresa ser tão boa que, na maior parte do tempo, ela realmente está muito cara. Então, aqui, para quem ainda não conhece,
A Klabin é uma empresa brasileira líder na produção e exportação de papéis e cartões para embalagens, além de soluções em embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. E destaque, é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. E aqui ela não é tão antiga quanto o Banco do Brasil, mas também tem um bom histórico, são 126 anos de história, ou seja, empresa centenária e muito bem gerida. E para quem não sabe, a Klabin é como se fosse a previdência privada da família Klabin. Então são diversos herdeiros que mantêm o negócio funcionando redondinho para receber seus proventos. E aqui, como não tem ninguém bobo, eu já peguei a posição acionária da Klabin com os 10 maiores nomes, com as 10 maiores posições acionárias da família. Então aqui você consegue ver diversos membros da família Klabin que possuem bons números de ações e sempre são contemplados com os dividendos que são distribuídos. Então aqui, olhando os últimos resultados da Klabin em 2024, lembrando que esses são números do último balanço que foi divulgado, a empresa destaca que foram 3.870 mil toneladas. E aqui são 66% de integração entre papel ondulado e sacos industriais. E esse daqui, ele é um setor também muito importante, porque as pessoas sempre vão precisar de embalagens. Então, claro, talvez você não sinta a mesma confiança e perenidade no negócio como no Banco do Brasil, que é do setor financeiro, e todo mundo sempre vai precisar de uma conta para poder movimentar valores, mas tente imaginar um mundo sem papelão e sem sacolas. É muito complicado. E aqui, os papéis e embalagens representam 59% do resultado e a celulose 41%. Fora isso, a Klabin também tem a cultura de seguir investindo parte do lucro e é sempre um destaque a disciplina na gestão de investimentos com os montantes totais desembolsados conforme a projeção formalizada pela campanha. Então, em 2024, houve um guidance que haveria um investimento na ordem de 3,3 bilhões e realmente aconteceu. E aqui o mesmo vai se repetir para 2025. Então, com mais investimentos, maiores serão as receitas e, consequentemente, o lucro. Então, basta acompanhar os projetos, que por sinal são bons projetos, aumentando cada vez mais a eficiência da empresa. Então, tem muita gente por trás trabalhando para fazer a Klabin dar certo. E aqui, como eu mencionei no começo, são dividendos que não são tão altos, mas que com certeza têm uma boa saúde e vão permanecer sólidos por muito tempo. Então, é difícil uma empresa com tanta qualidade como a Klabin. E aqui no quarto TRI, a empresa destaca uma distribuição na ordem de 425 milhões e a política de proventos, que está no estatuto da empresa, que inclusive foi aprovado no Conselho de Administração em outubro de 2024, a política de proventos estabelece um alvo entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. E outro ponto muito importante da Klabin é a exposição ao dólar. Então, o acionista, ele fica protegido porque certa parte da receita ela está atrelada à moeda forte. Então, quando aqui acontece as variações de câmbio, isso funciona como uma proteção. E variação de câmbio que eu digo é na desvalorização do real frente às outras moedas, o dólar no caso. Então, outro ponto muito positivo. E aqui a terceira empresa, uma das mais sólidas da Bolsa de Valores, é a Vale. Então, se você chegou até essa parte do vídeo e você tem pelo menos uma dessas empresas, meus parabéns. São ativos muito sólidos e que aguentaram muita pancada ao longo dos anos. Eu também gostaria de saber, deixa aí nos comentários se você tem alguma dessas ações. Muito obrigado. E aqui, por que a Vale é tão sólida? Primeiro, porque é líder global em minério de ferro e níquel, sendo uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo. Isso junto com a Rio Tinto e a BHP. Ela é uma das maiores em níquel, que é essencial para baterias de veículos elétricos, que é justamente um mercado que está em largo crescimento. E outras características que tornam a Vale tão eficiente é a questão do custo de produção ser muito baixo. Isso foi algo que eu já abordei em outros vídeos, que é uma das preocupações da empresa ficar cada vez mais eficiente na extração dos minérios. Então, a Vale opera com custos entre os mais baixos do mundo para extrair e transportar minério de ferro, e isso significa que, mesmo quando os preços caem no mercado internacional, como é o caso recente, a empresa ainda mantém uma margem de lucro saudável. E aqui vale lembrar, as cotações da Vale
elas andam muito lado a lado com o iron ore, que é o minério de ferro, que é outro assunto que eu já abordei diversas vezes aqui no canal. Então, não tem motivo para pânico quando as ações da Vale estão caindo, porque quando o minério de ferro ele se recupera, as cotações da Vale também acompanham. E aí, claro, quanto maior o valor do minério de ferro, melhor para a Vale, porque ela mantém com um custo de extração baixo, e aí a margem de lucro na venda do minério é muito maior. Então, é uma empresa com forte geração de caixa, o que contribui para o pagamento de dividendos robustos, redução de dívidas e capacidade de reinvestir para crescer. E veja bem, é um setor com uma barreira de entrada gigantesca. Quantas empresas no Brasil teriam capacidade, ou melhor, quantas empresas na América Latina teriam capacidade de montar uma Vale? Então, isso denota uma boa vantagem competitiva, o que coloca a Vale entre uma das empresas mais sólidas. Então, assim como a Klabin, a Vale também tem boa parte da sua receita dolarizada, exportando minério principalmente para a China, Europa, Japão e Ásia de modo geral. Então, boa parte dessa receita, na verdade, a maior parte dessa receita gigantesca, diga-se de passagem, é dolarizada, o que te protege como acionista, ou seja, você não fica tão refém do câmbio. E outra coisa que é muito interessante de mencionar é que a Vale possui ferrovias, portos e navios próprios, o que reduz custos logísticos, aumenta a eficiência e diminui muito os riscos de interrupções. Além disso, a demanda estrutural é muito forte. O minério de ferro ele é essencial para a indústria global de aço. Então, a urbanização e industrialização continua, especialmente na Ásia, garantindo demandas por décadas. Então, a Vale se mostra também uma excelente empresa, muito resiliente, com bom histórico, com boa vantagem competitiva, com apoio do governo e, fora isso, com bom histórico de distribuição de dividendos. Agora, claro, é uma empresa cíclica e você tem que ter um pouco mais de estômago para suportar as oscilações na cotação. Mas eu tenho certeza que se você é inscrito aqui no canal Dividendo e Tradição, oscilação nas cotações não é algo que tira o seu sono, porque aqui a gente mira nos dividendos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, por gentileza, verifique a sua inscrição aqui no canal. Eu recomendo altamente que você se inscreva e ative o sininho para você continuar recebendo os próximos vídeos que eu lançarei. Então, meus parabéns por você ter ficado até o final e eu espero ter contribuído na sua jornada de investimento. Te convido agora a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender um pouco mais como funciona o aluguel de ações, a custódia remunerada, e eu tenho certeza que você quer receber mais renda passiva. Então clica aí para você entender um pouco mais. Um abraço para você e fique com Deus!